Bom dia, estamos a falar da edição do dia 24 de fevereiro do ano de graça de 2021. Olha, como a agenda de hoje é muito completa, muito longa, aliás, já é sistemático, não é? Vamos ver se fazemos aqui os alertas que há para fazer rapidamente e vamos à edição de hoje. E vamos começar por onde? Olha, vou lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, se utilizar o cupom Camilo, tem logo um desconto de 10%. E depois já as promoções especiais, que esta semana, como sabe, tem estado aqui a divulgar. Queria também alertar que hoje ainda vamos ter um Deals on Wheels. Já sabe que os Deals on Wheels estão hoje em dia muito reduzidos, porque nós estamos em confinamento, não podemos fazer muitos quilómetros com os carros. É praticamente uma espécie de... Eu estou a relatar o primeiro contacto com a viatura, pouco mais do que isso. E quero recordar também que ainda não temos a certeza se vamos ter um think tank um think tank foi ontem. Também vale a pena ver. E foi sobre um assunto que eu vou tratar daqui a bocadinho, que é aquela carta que alguns intelectuais dirigiram às televisões generalistas. E quero também... estava a dizer que ainda não tenho a certeza se faremos o Mel Talks esta semana. Bem, então vamos lá à edição de hoje, e vamos começar pelo período de ordem do dia, como é habitual, eu ontem era para ter falado nisto, acabei por não falar porque não tivemos tempo. A imunidade do grupo é uma pergunta. A imunidade do grupo em Portugal pode chegar já em agosto, no verão, porque foi aquilo que se deduziu das palavras do vice-almirante Gouveia Melo, que é o coordenador da Task Force da vacinação. Bom, eu não comentei isto ontem, porque ia dizer uma coisa muito simples. Eu ainda não tinha certeza se ele tinha dito aquilo. E queria-me certificar. E o que eu ia dizer sobre isto ontem é o que vou dizer hoje. E que é o seguinte. Estas histórias de imunidades de grupo e a certeza que podemos ter sobre elas está fora das nossas mãos. É óbvio que se houver vacinas e se elas chegarem, nós podemos fazer um esforço muito grande de vacinação para garantir que isto fica concluído o mais depressa possível. O problema disto tudo é a montante, ou seja, na nascente. E a nascente aqui são quem produz as vacinas. Bem, não se perdeu pela demora. Porque esta manhã, quando me levantei para fazer a agenda de hoje, a primeira notícia mais sonante que eu ouvi foi a AstraZeneca atrasou-se, mas atrasou-se à série. Aquilo que nós antigamente pensávamos que era, e tal, são apenas umas dezenas de milhões de vacinas, não é. E eu, daqui a pouco, já vou falar disto. Segundo ponto, aqui no período de ordem do dia. Há uma série de pessoas que me têm questionado porque é que eu não falei daquela polémica causada pelo Ascenso Simões, o deputado do Partido Socialista, e também da Inês Sousa Real, a deputada do PAN. Confesso que nem sequer sei o significado do acrónimo, mas enfim, isso é irrelevante aqui. Bom, eu tenho que pedir desculpa porque de facto não tratei. E assim como tenho tratado outros tontinhos aqui neste canal, devia ter tratado este. Bom, eu vou dizer porque é que não tratei. Porque eu acho que eles são mesmo tontinhos. Não é tontices, é tontinhos. Vou personalizar isto. São tontinhos. O Ascenso Simões não dá uma para a caixa há não sei quantos anos. O Ascenso Simões, além de ser deputado, é um freteiro. Faz fretes a toda a gente no partido, a começar pelo António Costa. O António Simões é um indivíduo que se põe a gritar para uma senhora junto ao Parlamento por causa do estacionamento, não sei o quê, com a polícia a intervir. O Ascenso Simões, eu não sei se ele pensa antes de dizer alguma coisa. Portanto, quem enjeita a história portuguesa, o padrão de descobrimentos, não sei das quantas, das duas uma, ou é mesmo tonto, ou então, olha, não é filho de boa gente neste aspecto. Filho de boa gente, Portugal. Porque está a enjeitar aquilo que os seus pais fizeram, não é? Os seus pais, os nossos antepassados. A história é o que é. Portanto, nós não podemos mudar a história. E como já recordou, salvo ver o jornal Ramalho antes, se não fossem os descobrimentos, nós éramos uma Catalunha menor.
Quanto à Inês Sousa Real, o que é que disse a Inês Sousa Real? O ascenso a gente sabe, não é? A Inês Sousa Real teve uma tiradazinha que também não foi assim muito feliz. Eu estava a ver se encontrava aqui, mas foi alguma coisa relacionada com. Cá está. Os erros históricos não se corrigem com polémicas, mas há revisionismos que devem ser feitos. Repare, revisionismos. Eu acho que ela andou a ver muito em excesso aquele filme do Robert Zemeckis, Back to the Future, está a ver? Revisionismos, você vai ao passado a rever, diz assim, vasta gama, não devias ter feito isto, seu pulha. É isto. Bom, veja-se o caso das paredes do Salão Nobre do Parlamento, onde, ainda mais o português é lamentável, onde tem lugar, não é tem lugar, é tem em lugar, acento circunflexo, chapelinho, percebe Inês Sousa Real? Onde esta malta nem português sabe falar, a começar pelo primeiro-ministro, percebe? Bom, onde têm lugar recepções oficiais, cujas imagens são evocativas dos descobrimentos com letra minúscula, e que em nada espelham os valores da atualidade. Bom, é uma tonta. A sério, é isto. É uma tonta. A Inês Sousa Real e o seu patrão, o André Silva, entraram numa deriva que é pertencerem a tudo quanto é ideia que vai tentando mobilizar a opinião pública. A última destes fulanos foi aquela discussão na televisão sobre a caça, em que o André Silva saca, às tantas da carteira, a história da caça à paulada, que é uma coisa que já não se usa, percebe? Não sei se há algum maluco em Portugal que nos últimos anos fez aquilo, mas aquilo não é previsto do André, aquilo é intencional. Aqui é a mesma coisa, percebe? Ou esta senhora é mesmo tonta ao máximo, ou então tem outro problema, que é, está a tentar não fugir da onda. Pá, eu vou-lhe dizer uma coisa, se eu tivesse alguma dúvida, a sério, quanto a quem é de votar um dia, ela ficaria desfeita imediatamente depois de ouvir estes dois senhores. E fica uma sugestão. Eu acho que há vários partidos. Podiam esquecer que são vários partidos e deviam fazer uma coisa. Juntar os tontinhos todos, fazem um grupo parlamentar a dizer assim, partido, os tontos. Eu acho que era muito mais honesto para com os portugueses. Pá, tenho a certeza que alguns até teriam mais votação do que têm neste momento. Pronto, está dito porque é que eu não toquei nestes dois pontos. Está a ver? Para aqueles que me perguntaram. Está a ver? Porque o que eu tinha para dizer não ia acrescentar nada. Bom, ponto seguinte. O plano de recuperação e resiliência já deu conta que nós estamos num período público de discussão daquilo. Eu ontem falei com vários analistas, gente que percebe de economia, e disseram-me assim, eu não consigo analisar aquilo. Para além de uma série de páginas que aquilo tem, eu não encontro lá elementos que me permitam fazer contas. Eu, por acaso, não tinha percebido isto. Já tinha lido umas páginas, não tinha lido tudo, mas não tinha percebido que aquilo não tem lá elementos que permitam fazer contas. Diga-me uma coisa, isto é uma discussão pública? Isto é para pôr o quê? Para pôr os Ascensos Luís Simões de cada partido a falar, ser loas àquilo? Ou devia ser analisado profundamente para quem percebe das matérias? Mas como é que quem percebe das matérias, nomeadamente gente com formação em economia, vai fazer um juízo sobre aquilo se não tem elementos? Fica a pergunta. Ponto seguinte. A situação na TAP. Eu vou tratar mais detalhes sobre isto, a situação na TAP, ainda esta semana. Não sei se amanhã, se depois, mas fica aqui uma referência, porque ontem eu ouvi o Miguel Frasquilho, que é o chairman da empresa, dizer que a empresa, a TAP, não tem tesouraria para março. Sabe o que é tesouraria? Há um programa na semana passada feito entre o canal Acordo do Dinheiro e a Visão a explicar o que é tesouraria. Porque há muita gente que não sabe a diferença entre tesouraria e resultados de uma empresa. Aliás, aproveito para dizer que nesta semana, sexta-feira, às 12 horas, eu vou fazer um webinar com a Visão e vamos pôr aqui o anúncio com o link para você poder clicar lá que quiser participar, se quiser. E esse webinar vai ser sobre as ajudas. Vocês não sabem quais são as ajudas que estão em vigor, pois não, por causa da pandemia. Pois, o webinar vai ser exatamente sobre isto. Bom, já lá vamos. Mas estava a dizer eu, a tesouraria é o dinheiro em caixa. É aquilo que permite pagar as responsabilidades imediatas de uma empresa, nomeadamente salários, segurança social, impostos. A TAP
em março não vai ter tesouraria. Pense nisto, senhor contribuinte que está a ver. Você já lá meteu 1.200 milhões. No total vai meter mais de 4.000 milhões. Você já chegou a março e não tem tesouraria. Percebe? Novas ajudas do Estado, porque vai haver, só podem aparecer depois da aprovação do plano por Bruxelas. Ora, isto devia ser feito em março, já está atrasado. Você veja o estado em que isto está. E você está a meter dinheiro numa empresa assim. Pá, fechem isso, pelo amor de Deus. Poupem o contribuinte a esta marmelada. Peguem nessa massa, entreguem às empresas, já que o PRR é para fazer fretes à malta dos partidos e aos amigos das malta dos partidos, com aquelas construções faraónicas, não sei das quantas, e pouco dinheiro para as empresas. Aliás, vai ver ontem o think tank é para perceber a análise que o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão fizeram sobre isso. Já agora, aproveito para dizer que soubemos hoje pelo público, acho que foi o público, deixe-me lá, pois, cá está, é o público. A TAP adiou, negociou com os bancos o adiamento de pagamentos de dívida, que, salvo ver, chegam mais ou menos aos 40 milhões de euros por 1 ano e meio. São as moratórias. Há uma pergunta que eu tenho para fazer sobre isto. As outras empresas, melhor, a banca, vai fazer cedência a outras empresas em Portugal que pediram moratórias, como fez para a TAP, 1 ano e meio? Vai fazer a mesma coisa? Fica a pergunta feita. Já agora é assim. Como é público, os bancos com quem a TAP negocia e a quem o TAP deve dinheiro, eu recomendo às outras empresas, quando a banca começar a chatear, vão lá e digam assim: porquê é que vocês estão a tratar a TAP com preferência em detrimento de mim? Porque a TAP está falida, não é? Eu sugiro que façam esta pergunta, sinceramente. Façam esta pergunta. Porque eu acho que é a altura dos portugueses estarem no sítio, não é? E começarem a fazer perguntas chatas a quem manda. É um problema que nós temos. Nós somos demasiado mansos. Bom, então para... vamos lá para a agenda de hoje. Como eu aproveito para dizer, há uma série de pessoas que estão a reclamar, a dizer que não recebem avisos, que eu estou no ar, não sei quantos, depois não recebem avisos de partilha. Olha, isto é assim, o Facebook é a coisa mais anárquica que há, percebe? De vez em quando mexe no algoritmo, baralha isto. Portanto, a única certeza que você pode ter é já sabe que todos os dias às 8 da manhã há aqui programa. Portanto, é estar atento e vir aqui. Ou então ir lá mais tarde, não às 8 da manhã, mais tarde. Não posso fazer nada, isto aqui, como sabe, é uma rebaldaria. Isto já dura há anos, portanto é mesmo assim. Nós temos é que lutar contra isto. Bem, vamos então à agenda. E a agenda é sobre... já vamos com 12 minutos. Deixa-me só tossir. Isto ainda não está totalmente bem, como já reparou. Já está muito melhor. Então vamos lá à história das vacinas. Esta madrugada, houve um funcionário da Comissão Europeia que participa nas discussões com as farmacêuticas que veio dizer que a AstraZeneca, esta AstraZeneca só se mete em alhadas, percebe? Há meses que há suspeitas sobre o que está a passar. Esta malta não ganha juízo. Bom, então é assim. A AstraZeneca comunicou à Comissão Europeia que no segundo quadrimestre, pelo menos é o que vem nas notícias, eu pensei que era trimestre, mas não, lá está lá, quadrimestre, que no segundo quadrimestre vai entregar menos 50% de vacinas do que estava acordado. Ora bem, então, para você ter uma ideia, até ao final de junho devem chegar 130 milhões de doses, quando tinham sido contratualizadas 300 milhões. Lá está, no segundo quadrimestre, a União Europeia esperava-se receber 180 milhões de doses. Por isso é que se falava na ideia de vacinar 70% da população até lá. Bom, isso não vai acontecer. Este mesmo responsável que falou à Reuters, estou aqui a ler notícia do Público, que falava sobre anonimato, confirmou que a AstraZeneca prevê entregar até final de abril 40 milhões de doses. Agora, compare com o que estava previsto, 90 milhões de doses. Bom, isto é um desastre, como você já percebeu, como qualquer pessoa pode perceber. E é um desastre porquê? Porque isto altera completamente todas as perspectivas que os governos têm. Repare, há 3 vacinas neste momento a serem aplicadas. Da AstraZeneca, da Moderna e da Pfizer. A Pfizer com 2 doses. Bem, isto deixa-nos onde?
com uma perspectiva de atraso também em Portugal. O público diz que já colocou a questão ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde ainda não respondeu. Bom, mas é inevitável que isto vá provocar um atraso. Aliás, por isso é que nós falávamos daquela questão da imunidade já em agosto. Bom, assim é muito difícil. A menos que as outras empresas, no segundo trimestre e por aí adiante, ou até se quiser, mesmo até o verão, dupliquem ou aumentem a produção de vacinas. Bem, mas há uma coisa muito importante nisto. Como estes valores foram acordados contratualmente entre a União Europeia, via Comissão, e a AstraZeneca, era importante apurar o que se passou, porque eu acho que a Comissão Europeia foi comida nisto. E aquelas pessoas que começaram a levantar suspeitas aqui há cerca de um mês, quando a primeira notícia do atraso surgiu, em relação à AstraZeneca, se não estaria a favorecer o Reino Unido, primeiro, eu acho que isto era de investigar. E mais, eu espero que o contrato entre a Comissão Europeia e a AstraZeneca esteja muito bem blindado, porque se isto acontecer, eles têm que levar uma paulada em tribunal. Ou então, têm que levar uma multa monumental por aquilo que está a passar. Bom, vamos mudar de assunto. E vamos mudar de assunto para onde? Para uma carta que ontem foi escrita por uma série de, eu chamo de intelectuais, há ali pessoas que não são intelectuais, mas lá uma série de intelectuais, escreveram uma carta aberta, é este o título, no público. Carta aberta às televisões generalistas nacionais. Quem não tiver tido acesso a ela, eu fiz ontem um post na minha página pessoal sobre isto. Está lá, até assinalei o nome dos autores. Esta carta é um mimo de disparates. Então vamos lá ver alguns. Sabemos que não há poções mágicas. As vacinas não se fazem à velocidade desejada. E as farmacêuticas são poderosas entidades mercantis. Libelo acusatório contra as farmacêuticas. Bom, agora veja o resto. Eu estou a ler alguns parágrafos apenas. Sabemos também que os médias estão em crise, que sofrem a ameaça das redes sociais, a competição por audiências, as redações desfalcadas, os ritmos de trabalho acelerados impostos aos que nelas restam, a precariedade laboral de muitos jornalistas. Mas sabendo tudo isto, assinalamos a excessiva duração dos telejornais, contraproducente em termos informativos. Eu acho que a PIDE fazia isto muito bem, para aqueles que são mais velhos. E aquela malta da Venezuela, de Cuba, da ex-União Soviética também fazem isto muito bem. A Coreia do Norte também. Repare no palavreado. E já vamos falar há bocado dos autores desta vergonha. Bom. Mas sabendo tudo isto, assinalamos a excessiva duração dos Não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e as respostas dos entrevistados. Não aceitamos a obsessão opinativa. Repare, lembra-se daquela música daquela malta de esquerda, não há machado que corte a liberdade ao pensamento? Repare, não aceitamos a opção opinativa. Mas espera aí, em opinião há obsessão? Destinada a condicionar a recepção da notícia em detrimento de uma saudável preocupação ideológica de informar. Eu acho que o Kim Jong-un e este filho dele que lá está não me diriam melhor. Bom, mas não acabou aqui. Ok, não acabou aqui. Olhe como é que termina esta brincadeira. Enfim, sabemos que há uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2, mas também sabemos que há uma diferença entre informação, especulação e espetáculo. A sério? E quem é que vai dizer o que é? São vocês? Seus novos pidos sem vergonha? São vocês? Bem. E entre bom e mau jornalismo. Quem é que diz que há bom e mau jornalismo? São vocês, seus pidos. É que a PID é que fazia isto. Bom. Criticamos a manifesta agenda política, legítima, mas nunca assumida, nos canais... Olha, desculpa, aqui é tudo assumido. Ok? Pronto. Nos canais privados, mas em absoluto inaceitável na televisão pública. Bom, então vamos lá ver. Eu vou-lhe dar alguns nomezinhos que assinaram esta pouca vergonha. Alice Vieira, escritora. Mário Cláudio, escritor.
Maria Teresa Horta, escritor. Oh, meus amigos, não têm vergonha na cara, vocês? Escritores a proporem censura? Não acabou. Ana Benavente, professora universitária. Epá, vão ver o currículo da Ana Benavente, nomeadamente como governante, que é para perceberem o que ela é capaz. O que é que ela fazia. António Teodoro, professor universitário. Agora veja só isto. Bárbara Bulhosa, editora, acho que da Tinta da China. Olha, mesmo aqui ao pé do sítio onde eu estou a fazer isto. Deixa-me só fazer uma pergunta. Sabe qual é a relação entre a Bárbara Bulhosa e um dos governantes? Sabe? Então vá ver. Vai investigar. Bom. Eduardo Paz Ferreira. Que vergonha. Bom, este também já não nos surpreende nada, não é? Eu conheço-o da faculdade há muitos anos. Aliás, ele era colega da pessoa que me trouxe para o jornalismo, saudoso José Luís Saldinha Sanches. Que Deus o tenha em santa paz lá em cima. Mas quer mais? Isabel do Carmo. Isabel do Carmo, médica. Sim, sim, essa que transportava bombas, não detonava bombas, ok? Bom, quer mais? Maria do Rosário Gama. Enfim, isto aqui. Maria Emília Berderó de Santos. Rita Rato. Sim, aquela do PCP que é a diretora do Museu do Aljube. Oh, Rita Rato, você não tem vergonha? Você é no partido que passa a vida a dizer o antigo regime e a censura, e você participa nisto, Rita Rato. Não tem vergonha? Pá, isto é um nojo. Isto é um nojo, Rita Rato. Percebe? Bom, mas quer mais? São José Lapa. E agora, a cereja no topo do bolo. Vasco Lourenço, capitão de Abril. Epá, eu vou dizer uma coisa. Eu já tinha muito pouco respeito para as pessoas que estão aqui. Inclusive este Vasco Lourenço, à frente da lista. Ok? Mas depois disto, isto é um vómito. Está aqui o Carvalho da Silva também, ex-líder da CGTP. Isto é um vómito, percebe? Isto é inaceitável num país democrático. As pessoas têm direito à sua opinião. Não podem é condicionar os outros. Bom, mas como? Mas eu tenho mais sobre isto, porque a reflexão não acaba aqui. Bom, primeira pergunta. Estes senhores querem criar uma nova polícia política? É isto? Gente das artes, percebe? Da escrita, escritores, querem criar uma nova polícia política. É isto? Bem, só uma pergunta. Mais. Os diretores de jornais, sempre tão pressurosos a responder aos idiotas deste país, ou às coisas mais incríveis, às vezes mais estúpidas, os diretores de televisão, a mesma coisa, ainda não se pronunciaram sobre isto. Eu peço desculpa se, entretanto, no momento que eu analisei isto agora, apareceu alguém. Fica feita essa salvaguarda. Mas ainda não abriram a boca para dizer nada. Epá, eu quando comecei a ler isto, pensei assim, bom, se no lugar daqueles tipos tivesse o Chega, eu estou a imaginar o que é que diziam. É que eu ouço todos os dias, não sei que eu chego a isto, chega aquilo, mas isto é o quê? Isto não é uma tentativa de condicionar a informação em Portugal. Não é a tentativa de condicionar a liberdade que o exercício de uma profissão de jornalismo tem de ter. Onde é que anda o sindicato de jornalistas? Esse antro de gente de esquerda e extrema esquerda. Sim, eu disse bem, esse antro. Onde é que anda esta malta? Deixam que apareça um conjunto de doidos a defenderem a censura em Portugal. Pá, desculpem lá. E está 2 pesos e 2 medidas? Se é da extrema esquerda ou da esquerda, passa tudo. Se é da direita, isto é um sarilho? Bom, não é aceitável. Quantos minutos é que eu já tenho disto? 24. Não vou fazer mais nada sobre isto, vou deixar as temas para amanhã, por uma razão muito simples. Já abusei do tempo. E peço desculpa. Bom, para as 8.300 pessoas, ou 400 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas, outras que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Ali por volta da 1h30, 2 da tarde é que fazer o Deals on Wheels, e já sabe que eu estarei de volta consigo amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado, com licença, e até lá.